E aí, pessoal, tudo bem? Galera de casa, boa noite, boa noite. Ó, quem falar vai ganhar, quem disser boa noite vai ganhar R$ 1.000. Alisar no primeiro dia de aula logo, ó. Vamos aqui. Pronto. Azulzinho, vermelho, preto. Deu verde. Aqui. As meninas vão amar esse, ó. Ai, que fofo. Vamos nós, né? Tudo ok aí, Brunão? Galera de casa, de boa? Então vamos aí. Isso aqui mesmo, Brunão? Pronto, né? Meus queridos, hoje nós vamos começar para valer com o nosso conteúdo e voltado para a habilidade 6, tá? Essa habilidadezinha 6 é a habilidadezinha, uma das mais recorrentes na prova do Enem de 2015 para 2023, tá? Todos os anos no Enem nós vamos ter a ideia de duas questões com representações gráficas e cartográficas. E aí tem uma coisa importante. Sim, deixa eu lembrar um lance para vocês. O professor Mariano estava vindo para cá, mas teve um probleminha em casa. Então vamos tirar minhas duas aulas hoje e na próxima semana ele repõe a dele. Tá bom? Só para poder ficar, né? Vocês estão doidos para ver o Mariano, para poder não dormir à noite, mas vocês vão dormir tranquilo, tá? Ok? Então, ó, nós vamos começar com a habilidade 6, certo? Teoria. Vocês já deram uma olhadinha no material dos exercícios? Já começaram a sentir como é que é o lance do padrão das questões? Não esqueçam, preciso ler a habilidade e aí eu vou me familiarizando. E uma questão do Enem, ela pode se transformar em quantas para você? 5. Por que ela vai se transformar em 5 para você? Por causa da técnicazinha 5 em 1 do GG. Aproveitar cada distrator para se transformar numa nova questão. Por quê? Porque o distrator ele está correto dentro do contexto do assunto e não do que o comando está pedindo, que a gente vai começar a ver isso aí, tá? Então vamos lá. Nós temos aí habilidade 6, ela diz interpretar, né? Interpretar representações gráficas, não é isso? E cartográficas. Se você tem dúvida, por exemplo, na parte dos agentes externos, da cartografia, chegou a hora da gente tirar a dúvida, tá bom? Então, olha só, vamos aqui. Hoje a aula vai ser só aprender a fazer círculos. Certo? Hã? Gostou? Vamos lá. No caso do movimento aparente do Sol, o que a gente tem, ó? A Terrinha, ela gira, certo? Aqui, ó. Seguinte, nós temos aqui nosso amiguinho Sol desse lado, tá? E aí a Terra ela tá girando em qual sentido? No sentido oeste, leste, sentido oeste, leste, tá? Então,
Se a Terra gira no sentido oeste, a Terra gira no sentido oeste-leste, a impressão que nós temos é que o Sol vem do sentido leste-oeste. Então, ele nasce no leste e se põe no oeste. Tá bom? Beleza? Mas vamos lá. Olha só. GGlândia, qual é a formazinha da Terra? Plana, né? Hein? Qual é a forma da Terra? Plana. Qual é o termo, hein, que a gente usa? A própria forma da Terra, ela é um corpo geóide, né? O que é que significa esse termo geóide? Esse termo geóide significa a própria forma da Terra, certo? E isso acontece devido a um movimento que a gente chama, tá? Movimento de rotação. Vai achatando os polos, beleza? E como é que eu vou fazer uma representação, por exemplo, de algo que é redondo, esférico, de maneira plana? Como é que eu vou fazer essa representação? Certo? De maneira plana. É difícil, por isso, toda e qualquer projeção, ela apresenta deformação. Lembre-se, toda e qualquer projeção apresenta deformação, tá certo? E essa deformação e essa representação, a gente vai chamar de planisfério, né? Eu preciso representar a Terra no que nós chamamos de planisfério, um plano esférico, tá? Como é que eu posso representar um círculo quadrado? Já imaginou aí um círculo quadrado? Tá pirando a cabeça, né, para imaginar essa forma. O máximo que você observa, que você cria, é um círculo dentro de um quadrado ou um quadrado dentro de um círculo. Tá certo? Então eu vou mostrar um processo em que ela vai ter alguma deformação. E aí a primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é isso aqui, ó, tá? Projeções cai só na humanas, cai também em que, Gelândia? Na matemática, só que aqui é mais fácil, certo? Isso aqui é matemática pura. Então, que forma geométrica é essa daqui? Hã? Um cone, né? Então, essa primeira projeção que nós temos aqui, ó, é a projeção cônica, tá? Essa projeçãozinha aqui, ó, é a projeção cônica, beleza? Como é que eu tenho uma representação do cone? Eu vou abrir esse cone, tá? Então, o que é que eu vou fazer para abrir esse cone? Eu vou fazer isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Hum. Ó, então, quando eu abrir esse chapeuzinho, né? Chapeuzinho de aniversário, lembra? Tá? Maria vai fazer aniversário, aí Douglas lembra, eita, esqueci de comprar aqui as coisas do presente do aniversário da festinha do aniversário da Maria. Aí vai lá no centro para comprar as coisas rápidas para não deixar batido, aí compra aquele chapeuzinho de aniversário que tinha aquela ligazinha que quando torava só faltava levar a orelha junto, né? Tá certo? Então aquele chapeuzinho, ele tem um formatozinho. Se você abrir, qual é o formatozinho dele, ó? Cônico. Aí ele vai ser de que forma? Ele vai trazer essa representação aqui, tá? Então nós temos essa representação aqui. Qual é a característica dessa GG, mas ela pode abrir mais? Pode. Ela pode abrir mais, ela pode vir aqui assim, ó. Vai depender da forma. Pode vir até aqui, ó. Tá? Beleza? Aí o que é que nós temos aqui, ó? Nós vamos ter os paralelos em círculos e os meridianos retos e convergente. Eles vêm até aqui, ó, tá? Então essa é a representação que nós temos. Qual é a característica marcante aqui, portanto, dessa projeção?
nós temos os paralelos em círculos e os meridianos retos e convergentes. Beleza? Paralelos em círculos e meridianos retos e convergentes. Tá? Outra coisa, quando a gente fala aqui dos paralelos em círculos meridianos retos e convergentes, essa projeção, ela apresenta, tá, uma forma de representar a Terra ideal para a área de médias latitudes, certo? Nós temos uma representação ideal para as médias latitudes, certo? Então, nós temos aqui, ó, médias latitudes, tá? Então, as principais características da projeção cônica, eu tenho essa representação, os paralelos são em círculos, meridianos são retos e convergentes, e é ideal para médias latitudes. Fechou aqui? Beleza? Agora vamos para a segunda projeção. Deixa eu só passar aqui, traçar para a gente dividir, certo? Eu tenho agora a segunda representação. Tenho aqui o globinho, nossa querida Terra. Salve, salve, planeta Terra. Por enquanto, ainda com esse nome. Daqui a pouco vai mudar o nome do planeta. Vocês já viram aí? Vai mudar o nome do planeta? Sem consultar ninguém, pessoal. Deixar de ser planeta Terra para se transformar em planeta Estados Unidos. Hein? Geopoliticamente, os caras estão tomando tudo, né? Querendo. Não é assim, não. Então, vamos lá. Segunda projeçãozinha aqui, ó. Eu tenho a projeção dessa forma. Tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Como é que é o nome dessa projeção aí? Alguém lembra? Projeção de que tipo? Plana, não é isso? Ou também chamada de polar, ou também chamada de azimutal, certo? Azimutal ou polar ou plana, tá? GG, deixa eu fazer uma perguntinha. Eu posso ter o cone aqui de baixo, o cone da lateral? Pode. Eu posso ter o plano aqui de cima, o plano aqui de baixo, o plano na diagonal? Pode, tá? Pode, não tem problema. A projeção é sua, você vai cartografar a Terra como quer. Tá joia? E aí, quais são as características? Como é que nós vamos ter essa projeçãozinha sendo representada? Então, vamos lá. Ó. Essa projeção, ela é representada da seguinte maneira. Isso daqui vai ser assim, ó. Pronto. Como é que estão os paralelos aí? Os paralelos estão em círculos, né? Então, nós vamos ter aqui paralelos em círculos. Beleza? E os meridianos? Eles são meridianos retos e divergentes, tá? Como é que eles são divergentes? Ó, eles vão começar num ponto e aí eles vão se espalhar. Pronto, ó. Certo? Eles começam num ponto e se espalham. E essa representação aqui, ela é a ideal para áreas de elevadas latitudes, como por exemplo, a região dos polos. Então ela vai ser ideal para cá, ó. Ela vai ser ideal para as áreas de elevadas latitudes, tá? O exemplo mais conhecido
de símbolo que usa essa projeção aqui, qual é? Hein? Símbolo de uma instituição internacional que todos os países, a ONU, né? Aqui nós temos a ONU, a representação da logo, do símbolo da ONU, Organização das Nações Unidas, é isso aqui, tá certo? Da ONU vai ser essa representação aqui. E ela pega de onde? Do Polo Norte. Ela pega aqui de cima, ó. Mas, GG, pode pegar aqui de baixo? Pode, não tem problema nenhum. Você vai pegar aqui, ó. É projetar. GG pode pegar na diagonal? Pode, não tem problema nenhum. Pode pegar daqui também, ó. Certo? Tá? GG pode pegar a cônica aqui de baixo? Não tem problema nenhum. O mapa é seu, você faz dele o que você quiser. Você vai projetar de qualquer forma, tá bom? Então, você tem a projeção cônica, projeção plana ou polar ou azimutal. Mas, GG, eu já vi uma questão que falava da crítica que se faz à projeção da ONU. Qual é a crítica que se faz da projeção da ONU? Oi? Na realidade, ela consegue pegar, porque ela aqui da parte norte, ela vai deixar ao centro o que a gente chama de países ricos, né? O norte rico. E nas bordas, na periferia, na margem da projeção, o mundo sul, o mundo pobre, o ex-mundo subdesenvolvido. Aí existe a crítica de dizer que a projeção da ONU é uma projeção excludente, que ela exclui. A ONU diz que não. A ONU diz assim: não, nós não temos a intenção de ser excludente. Nós temos uma representação que tenta e que congrega todos os países dentro da ideia de união. Tá certo? Beleza? Então nós temos aqui projeção cônica, projeção do tipo plana, e agora vamos para o terceiro tipo de projeção, que é a projeção mais cobrada que nós temos, projeção aqui C, que é a projeção cilíndrica, certo? Aqui você tem a representaçãozinha do globo, ó. Tá? Temos aqui a representaçãozinha do globo, e aqui nessa representação você tem um cilindro envolvendo aqui a Terra. Tá? Então, envolveu aí a Terra, como é que nós vamos ter essa representação? Opa, deixa eu abrir aqui, ó. Pronto. Nós vamos ter essa representação, certo? Cilindros envolvendo a Terra, quando a gente abre, nós temos essa representação. Detalhe, aqui eu tenho, ó, 0 grau, baixa latitude. E aqui eu tenho 90 graus norte e aqui eu tenho 90 graus sul. Então, vou ter aqui, ó, 0 grau, 90 graus norte, 90 graus sul. Beleza. Daqui, Gegelândia, ó, a Terra não é curva? Então, se eu tiver a representação aqui, ó, de forma curva, eu vou ter uma deformação. Imagine que essa parte curva, você vai ter que deixar aqui dentro desse retângulo. O que vai acontecer? Você vai esticar, ó, você vai puxar. Então, uma das grandes características dessa projeção aqui é que nós temos os paralelos e os meridianos em ângulos de 90 graus, certo? Eles são retos, ó. Eles são retos e fazem ângulos de 90 graus.
Outra característica, qual é a característica? É que essa projeção aqui, ela vai apresentar uma deformação na área de elevada latitude, ó. Deformação numa área de elevada latitude. Aqui no Equador, tende a aparentar o seu tamanho normal, certo? Essas são as principais características. Se em alguma questão falar de qualidade técnica dessa projeção, qual é a qualidade técnica? Os paralelos e os meridianos, eles são retos e cruzam-se em ângulos de 90 graus. Beleza? Paralelos e meridianos retos em ângulos de 90 graus. E aqui deforma as áreas de elevadas latitudes. Essa projeção ela foi idealizada, tá, em 1569 por um cidadãozinho chamado, tá, 1569, Gerhard Kramer, ou ficou conhecida como projeção de Mercator. Vamos já pegar aí o conteúdo e aí a gente vai já para a resolução aí de algumas questõezinhas. Essa parte de projeção ela é bem delicada, né? Daí o que acontece? Essa projeçãozinha do Mercator, colocando os paralelos e os meridianos, tá? Por ser em 1569, nós estamos aqui no auge da expansão marítima e comercial. Por estar no auge da expansão marítima e comercial, o que é que nós vamos ter aqui, ó? Ela valorizou a Europa. Então, essa projeção, ela foi uma projeção considerada de projeção eurocêntrica. Valorizou a Europa, portanto, uma projeção eurocêntrica. Não esqueçam disso, tá? Projeção eurocêntrica, certo? E aqui, essa projeção, nós temos outras propriedades em que a área dessa projeção ela ficou muito diferente, mas a forma, ou o que a gente chama de ângulo do continente, ela ficou igual. Então, essa projeção aqui ela foi chamada projeção do tipo conforme, tá? É uma projeção do tipo conforme. A área ela ficou diferente, a forma ou o ângulo ela ficou igual. Tá joia? Beleza? Então, projeção do tipo conforme. GG, se aparecer na questão da US, por exemplo, o que é uma projeção conforme? A US pode perguntar o que é uma projeção conforme, tá? Então, quando pergunta o que é uma projeção conforme, o que é que você vai dizer na projeção conforme? É que a área é diferente, mas a forma, o contorno dos continentes, ela é igual. Por exemplo, ó, deixa eu fazer aqui uma comparação, tá? Imagina que nós estamos fazendo a representação com esse... O apagador aqui vai ser um continente, tá bom? Ok, ó. A e A, certo? O que acontece aqui, ó, para representar esse apagador, certo? Dessa situação que eu vou chamar de A1 para A2. O que foi que aconteceu de A1 para A2? A área, o que aconteceu com a área de A1 para A2? A área é diferente, essa área aqui ela ficou maior. Mas a forma, os ângulos desses dois continentezinhos, A1 e A2, ele ficou o mesmo, não é isso? Os ângulos, a formazinha é o mesmo, ó, tá? Então, a projeção de Mercator, ela provoca essa deformação principalmente onde? Nas áreas de elevadas latitudes. Nas áreas de elevadas latitudes. Beleza? Tranquilo? Então, essa projeção ficou sendo válida por muito tempo. Ainda hoje,
utilizamos muito essa projeção no meio acadêmico, e aí em 1973, nós tivemos uma outra projeção, Gauss-Peters, ou somente Peters. O que essa projeção ela trouxe em destaque? Nessa projeção do Peters, ou Peters, ele olhou e disse assim, cara, eu vou corrigir os erros de Mercator. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Nós estamos em 1973, ó. Em 1973, nós estamos no auge da Guerra Fria. Como é que era a divisão do mundo no auge da Guerra Fria? Leste-oeste. Capitalistas versus socialistas. E aí ele diz, cadê a galera do terceiro mundo? Vamos valorizar e vamos corrigir isso aqui. Aí o Peters, ou Peters, como vocês queiram chamar, ele foi lá, desenhou um mapa que ficou conhecido como Mapa para um Mundo Solidário, né? Ó, Mapa para um Mundo Solidário, não é solitário, é solidário, de solidariedade, beleza? E aqui nessa representação desse mapa para um mundo solidário, ele corrigiu a área. A área do continente ela ficou, no caso, né, do mapa mundi, aí você tem a forma ou os ângulos, ela ficou diferente. Então essa projeção ela recebeu o termo de projeção equivalente. Vamos fazer agora duas situações, tá? Como é que seria a situação? Para uma provinha da UES, a prova da UES pode perguntar se a projeção conforme é a do Mercator ou se é a do Peters. A prova da UES pode perguntar, por exemplo, a visão eurocêntrica, se ela é do Peters ou se ela é do Mercator. Não esqueça de vocês fazerem essa relação com o tempo. Beleza? Tá joia? A prova da UES pode perguntar o que é que significa uma projeção conforme. O que é que significa uma projeção conforme? É quando a área ela é diferente, a forma ou os ângulos iguais. E a projeção equivalente é quando você tem a área igual e forma ou os ângulos, elas são diferentes. Ok? De boa? GG, tem outra característica? Veja bem, existem mais duas propriedades, além de conforme, além de equivalente, nós podemos citar também o seguinte, ó. Uma projeção, ela pode ser do tipo equidistante, certo? O nome é muito objetivo, não é? Quando é que nós temos uma projeção equidistante? Quando você tem distâncias iguais, certo? Quando você tem distâncias iguais, ok? E você pode ter uma projeção em que a característica dela pode ser chamada de projeção afilática. Quando é que você tem uma projeção afilática? A afilática, ela não preserva nenhuma das propriedades anteriores, certo? Quais são as propriedades anteriores? Área, beleza? Forma ou ângulos e distância, tá? Ok? Propriedades. Então, quais são as 4 propriedades para a gente fechar essa parte? Ó, quando é que ela é conforme? Quando a área é diferente, mas a forma ou os ângulos iguais. Quando é que ela é equivalente? Quando a área é igual, forma ou ângulo é diferente. Quando é que ela é equidistante? Distâncias iguais. E quando é que ela é afilática? Não preserva nenhuma das propriedades anteriores. Tá? Essa parte ela é muito importante para a gente frisar para vocês, certo? Olha só, se alguma questão perguntar, tá, sobre a diferença geopolítica
Entre essas duas projeções aqui, qual é, pessoal? A diferença geopolítica entre Mercator e Peters. Diferença geopolítica. Isso aqui vai cair esse ano, viu? Tá bom? Qual é a diferença geopolítica? Primeiro, essa daqui valorizava quem? A Europa. E essa daqui valoriza quem? Os países do terceiro mundo. Mapa para um mundo solidário. Veja bem, é solidário, não é solitário. Certo? Então, é solidário, de solidariedade. Tá joia? Beleza? Ó, nessa projeção aqui, na projeção de Peters, certo? Nós temos uma maior distância entre os paralelos. Aí os continentes eles ficam mais esticados. Por isso que eles modificam aí o seu ângulo. Tá? Vou dar aqui 3 segundinhos para vocês copiarem o que vocês estão colocando aí de destaque, só enquanto eu pego aqui o conteúdo. Ok? Quando for para apagar, vocês me dizem. Posso apagar? Vamos lá. Feito isso aqui, nós vamos agora para o cálculo de escala, tá bom? No cálculo de escala, deixa só. Ó, nós temos 3 tipos básicos de escala, certo? Então, quais são esses 3 tipos básicos de escala? Nós temos a escala numérica. Como é que eu tenho a representação da escala numérica? Dessa forma, ó. 1 para 1000, né? Ó, 1 para 1000, ou dessa forma, ó. Certo? Ó, 1 para 1000, 1 para 1000, 1 para 1000. Nessa representação, nada mais tem do que uma fração. Se isso aqui é uma fração, a gente chama isso aqui de quem, Gegelândia? A gente chama isso aqui de numerador. E a gente vai chamar isso aqui de quem? Denominador. Certo? Numerador e o denominador. Beleza? Quando a gente fala da escala gráfica, o que é que eu tenho na escala gráfica? Eu tenho essa representação aqui, ó. Tá? Onde cada espaço desse equivale a 1 centímetro, ó, 1 centímetro, 5 quilômetros.
2 centímetros, 10 quilômetros. 3 centímetros, 15 quilômetros, tá? Fechou isso aqui, agora eu tenho uma escala explícita. Como é que eu tenho a escala explícita? Eu vou ter só isso aqui, ó. 1 centímetro igual a 50 quilômetros. GG, eu tenho uma dúvida. Quando você tem uma escala numérica, essa representação aqui, ela vem com a unidade? Ela vem em centímetros, tá? 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 50 mil, beleza? Beleza, agora vamos lá. Se eu tenho esses tipos de escala, eu vou ter também o chamado, ó, tamanho da escala. E se eu tenho o tamanho da escala, eu tenho 3 tamanhos. Quais são os 3 tamanhos? Eu tenho o tamanho grande, eu tenho o tamanho médio e eu tenho o pequeno, certo? Então, quando eu tenho a grande escala, eu posso fazer a representação dessa forma, ó. 1 para 5.000. A média escala, 1 para 30 mil, né? E a pequena escala, 1 para 6 milhões, tá? GG, não entendi. Grande, 1 para 5 mil. Vamos lá. Sei que vocês estão copiando, muito atentos aí, mas me diga aqui uma coisa. Aqui está me informando que o tamanho real, eu estou representando graficamente, eu reduzi 5.000 vezes, ó. Aqui quanto? 30 mil e aqui 6 milhões de vezes. Então, se eu for desenhar o mapa mundi, por exemplo, eu vou usar qual dessas 3 escalas aqui? A grande, a média ou a pequena? Pequena, perfeito. Mapa mundi, eu vou utilizar isso aqui, ó, tá? Tá, você resolveu fazer uma reforma na sua casa. E aí você precisa da planta da sua casa. Então você vai fazer essa planta, né? Mandou confeccionar essa planta numa escala grande, média ou pequena? Numa grande escala, tá certo? Então aqui você vai ter a planta de uma casa. Você faz aqui, ó. E se for a imagem de um bairro? Aí você pode ter aqui, ó, uma média escala, tá? Aqui eu reduzi muitas vezes. Na apostila de vocês, tem uma relaçãozinha na página 5, tá, pessoal? Sobre o tamanho da escala. Sobre o tamanho da escala, tá? Posso apagar o outro lado ali? Qual é a relaçãozinha? Vou apagar aqui, tá? E a gente tem o seguinte, ó. Quanto, ó, quanto menor denominador, maior a escala, tá certo? Ó, quanto menor denominador, maior a escala, maior o detalhe, certo? E menor a área mapeada. E diz também o inverso, né? Quanto maior o denominador, certo? Quanto maior o denominador, menor a escala, menor o detalhe e maior a área mapeada.
certo? Beleza? Vamos lá. Qual é a observação aqui que a gente faz? Ó, quanto menor o denominador, maior a escala, maior o detalhe e menor a área mapeada, certo? E o inverso, o que a gente tem? Quanto maior o denominador, menor a escala, menor o detalhe e maior a área mapeada. GG, no Enem eles cobram mais o cálculo da escala, quando cai escala. Na UES, cobra o cálculo da escala e cobra também essa ideia do tamanho da escala. Inclusive, nós já tivemos até questão nula no que se refere ao tamanho da escala. Por exemplo, ó, se eu tiver essa escala aqui, ó, A, B, C e D. Olha, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 10.000, 1 para 100 mil. Dessas aqui, dessas 4 que estão no quadro, qual é a menor escala? A, B, C ou D? Qual é a menor escala? Hã? Letra D de danoninho, ó. Por que essa daqui é a menor? Porque ela tem o maior denominador. Quanto maior o denominador, menor a escala. E qual é a maior escala dessas aí? A maior é a letra A, certo? Me diga uma coisa, qual é a que tem maior riqueza de detalhe? Maior riqueza de detalhe? Essa daqui, né? Essa daqui é a que tem maior detalhe. Qual é a que tem menor riqueza de detalhe? Menor detalhe, você tem a letra D. Fechou? De boa na lagoa? Tranquilo como um grilo? Aí, para a gente caminhar para finalizar essa parte de escala, é importante que vocês lembrem sobre a fórmula da escala, tá? E aí, qual é a fórmula da escala? O que é que a gente tem de fórmula da escala? Eu preciso conhecer o E, o Dzão e o Dzinho. Quem é o E? É o denominador da escala. Quem é o Dzão? É a distância real. Quem é o Dzinho? É a distância gráfica, certo? É Dzão, Dzinho. Então aqui, ó, lembre-se que eu tenho 1 sobre N, né? Para o cálculozinho da escala. Beleza? Então, qual vai ser a fórmula da escala? Eu posso dizer que é igual a Dzinho sobre Dzão. Lembre-se que o E é 1 sobre N. Simples assim, tá? E quando você vai fazer o cálculo da escala, você tem que lembrar que você deve trabalhar com a mesma representação, certo? Quilômetro trabalha com quilômetro, metro com metro, centímetro com centímetro. Por isso que você vai lembrar da relaçãozinha métrica, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, tá? Eu estou aqui em quilômetro e vou até milímetro, eu acrescento casas. Se eu estou em milímetro e venho até quilômetro, eu retiro casas, certo? Por exemplo, estou aqui com a escala de 1 para 500 mil, certo? Essa escala aqui, ela já está em qual unidade de medida? Em centímetro. Perfeito. Se ela está em centímetro, vamos transformar ela aqui em metro? Então, se eu estou em centímetro e venho para metro, eu ando quantas casas? Ó, uma. Para metro foi que eu falei primeiro? 2 casas. Então, eu vou cortar quantas casas?
Olha aí, ó. Pufo, pufo. Então ela dá quanto? 5.000 metros. Tá, agora vamos transformá-la em quilômetro. Uma, duas, três casas a menos. Uma, duas, três. Então isso aqui vai ser igual a 5 quilômetros. Tá? Agora, se eu tiver 6,78 quilômetros, quero transformar isso aí em metros. Vai dar quanto? 6,78 quilômetros transformado em metros. 678, eu só acrescento um zero. Então, isso aqui vai ser 6.780 metros. Para transformar isso aqui em centímetro, eu vou acrescentar quantas casas? Então vai dar quanto? Ó, 6, 7, 8, 1, 2, 3 centímetros. Fechou? De boa? E aí, para que a gente possa, por exemplo, ampliar uma escala, tá? Para que a gente possa ampliar uma escala, a gente faz isso aqui, ó. Certo? Ó, para ampliar, denominador dividido pelo número de vezes. Para reduzir, denominador multiplicado pelo número de vezes. Por exemplo, deixa eu pegar aqui o exemplo desse lado, ó. Eu tenho a escala que é a seguinte: 1 para 50.000, certo? Eu quero ampliar essa escala 5 vezes e eu quero reduzir essa mesma escala 3 vezes. Então, o que é que eu vou fazer? Para ampliar a escala, eu vou pegar o denominador. Quanto é o denominador? 50.000 dividido pelo número de vezes, que dá 5. Então, ampliando, eu tenho quanto? 10.000, tá? Algo que eu havia reduzido 50.000 vezes, agora eu reduzi quanto? 10.000 vezes. Então, o que foi que eu fiz? Ampliei, não é? Então, se eu vou reduzir essa mesma escala, aí eu vou pegar 50.000 vezes 3. Então, quanto é que vai ser a nova escala? 1 para 150.000. Algo que eu havia reduzido 50.000 vezes, agora eu reduzi 150.000 vezes, tá? E assim a gente finaliza projeções, cálculo de escala e vamos começar a trabalhar aí com as questõezinhas, tá? Dá um tempinho aqui para vocês copiarem, só enquanto eu bebo um pouquinho de água aqui. Galera de casa não vai dormir não, só um pouquinho de água, viu? E aí, Lala, pessoal, a galera de casa, só para dizer a vocês, além do chat que vocês têm, vocês podem conversar conosco, tá bom? Quero ouvir a voz de alguém aí. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Olha aí, rapaz. Boa noite. Guilherme, cadê o Guilherme? Guilherme do lado do nosso Cariri. E aí, Guilherme? Show. Bora nós. Se preocupe, não. Essa semana já tá indo, já tá aqui no balcão, viu? Beleza? Pronto, pessoal, quando vocês quiserem participar, podem ficar à vontade. Vocês podem ligar aí o áudio e conversar com a gente. Se tiver mais tímido, né? Bota só aí a mensagenzinha, tá? Mas vamos nós. Vamos que vamos. Só beber aqui água, rapidinho. E aí, Gi? Esse carocinho d'água aqui, Brunão.
Tá quente, não tá a sala. É uma impressão minha. Frescando. Tô frescando. Brunão se agoniou agora, hein, Brunão? Beleza? Vamos nós. Pessoal, qual é a habilidade que nós estamos tratando? Representações gráficas, interpretar representações gráficas e cartográficas, tá? Então, eu quero que vocês peguem o material, tá? Página 56, certo? Nós vamos pegar a questão, a partir da questão 6. Não, questão 3, questão 3. Questão 3. Oi. Tá, vou já ver isso aqui, tá bom? Tá? Questão 3, beleza? Questão 3, Gegelândia. O que que a gente tem aí, ó? A gente tem uma representação. Desculpa. A gente tem uma representação e como é que eu começo fazendo a leitura de uma questão do Enem? Posso apagar aqui? Posso. Deu tempo de copiar? Como é que a gente faz a leitura de uma questão no Enem? Eu vou lá para... Ó, questão do Enem, ela tem as seguintes partes. Quais são as partes? Ela tem um texto base. Esse texto base tem uma fonte. Eu tenho o comando, certo? Do comando, eu tenho as opções. Opção, ela tem o quê? Gabarito, e o restante é quem? Distrator, certo? Tem gente que diz, qual é o distrator dessa questão? São quatro. São quatro. Um é gabarito, que é a opção correta, e as outras são os distratores. Não esqueçam disso. Na nossa primeira aula, eu mostrei para vocês, por exemplo, algumas competências, algumas habilidades, onde a partir da leitura do enunciado ou do comando, ela faz uma relação direta, diretíssima com a habilidade, tá, pessoal? Papel da justiça, os grupos populacionais, momentos. Então é importante você ler esse comando. A primeira coisa, o comando é que vai dizer o que é que você vai fazer da questão. Então a primeira coisa que você faz, comando. Segunda, texto base. GG, tem questões que a gente lê e não precisa nem ir para o texto base. Significa dizer que você tem domínio de conhecimento. Tá certo? Você já tem um certo conhecimento. O texto, ele é base, tá? Agora, tem muitas questões que o texto em si, ele vai lhe fornecer mais elementos para poder você resolver sua questão. Opa, feito isso, a fonte, certo? Ela é muito boa. Tem fonte que não serve de nada, mas tem fonte que vai lhe ajudar. E depois você corre para cá, tá bom? Então, observando esse mapa aí, pessoal, certo? É o que a gente falava sobre o símbolo da organização
das Nações Unidas. Nós temos o símbolo da ONU aí, certo? Então, como nós temos o símbolo da ONU, esse símbolo da ONU, ele está pegando em qual tipo de representação? Qual é o tipo de projeção? É uma projeção azimutal ou polar ou plana. Essa projeção aí, ela está pegando da parte de cima ou da parte de baixo, pessoal? O símbolo da ONU vai pegar de onde? Daqui de cima, está pegando do polo norte. Essa projeção ela não está pegando do polo sul. Dentre as opções, nós temos quantas opções com a projeção azimutal? Nós temos duas projeções, não é isso? Nós temos duas projeções. Quais são as duas projeções que nós temos? A letra A e a D. Só que você vai observar que a opção da letra D de danoninho, né? Ela está pegando assim na diagonal. Concordam? Não é assim? Mais ou menos assim? Tá? Então você tem duas. Aí qual vai ser a opção correta para essa questão? A letra A. Tá certo? Ok? Qual é o nome da projeção B? Qual é o nome da projeção B de beijinho? Projeção do tipo cônica. Como é o nome da projeção C? Projeção do tipo cilíndrica. Como é o nome da E? A E também é uma projeção cilíndrica. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, ó. A letra D e a letra E, as duas projeções, quando eu abrir, ela vai ser como, ó? Ela vai ser nessa forma aqui, ó. Concordam? Tá certo, ó? Ela vai ser dessa forma aqui. Tá? Com certeza, deixa eu adiantar uma coisa. Essa projeção ela faz referência a essa. Mas percebam que o cilindro aqui ele está de qual forma? O cilindro está na horizontal. Então, a letra E, ela não é essa representação quanto aos paralelos e aos meridianos. Os paralelos e os meridianos eles vão estar de forma diferenciada. Ela vai ser assim, mas o que é que vai acontecer? Os paralelos e meridianos, eles vão aparecer de maneira diferente, certo? Eles aparecem de maneira diferente, tá? Eles não vão aparecer assim de maneira reta. Só para vocês ficarem ligados. Nós já tivemos uma questão no Enem, mas foi PPL, que ela colocava três representações assim, ó. Ela colocava todas três nesse sentido. É uma questão que pega muitos alunos, tá? Todas três nessa forma geométrica. E aí, nas opções, era só para poder você marcar, por exemplo, qual era a representação que tinha. Ó. Vocês concordam que todas três são cilíndricas? Tá? Por que elas são cilíndricas? Quando eu abrir o papel que envolve a Terra de um cilindro, ele vai ficar dessa forma. Então a resposta era que aparecia todas as três projeções cilíndricas e também, né, o que é que nós tínhamos? Aqui a representação dos paralelos e dos meridianos é que era diferenciada. Eu ia até mandar essa questão mais tarde para vocês, mas aí eu já estou comentando ela aqui para poder adiantar esse processo, tá bom? Então, projeções cartográficas, o que tende a cair é isso, tá? Agora vamos ver aqui uma situação sobre escala. Posso apagar aqui esses rascunhos? Pessoal de casa que entrou hoje, tá na plataforma, tá? Os daqui também, tá todo mundo já na plataforma, viu? Vocês também já estão na plataforma. Na realidade, vocês já eram cadastradas. Eu acho que de algum outro curso, talvez do SAMI, não sei, ou do GIFS, alguma coisa, algum aulão. Aí,
vocês usam, se não souber da senha, se não lembrar da senha, você solicita e aí vai para o e-mail, tá certo? Vou só conferir a lista ali, porque está atualizando direto. Aí eu vou conferir a lista. Eu acho que o seu eu já vi, mas o seu ainda não vi, não. Tá bom? Beleza? Mas a gente vou pedindo pro Braga passando para vocês. Qualquer instabilidade de informação, aí a gente pede para vocês. Tá bom? Beleza? Aí lá na plataforma vocês têm a, a, a parte de teoria, material de teoria em PDF, tá? E quarta-feira vai subir para vocês uma apostila em PDF de exercícios. Vai uma apostila de exercícios para vocês. Tá joia? Tá bom? Só exercício, mais exercício. Só que essa de exercício são exercícios em geral. Por quê? Porque vocês também não vão fazer só o Enem. O foco que a gente pega pelas habilidades é Enem, mas vocês têm lá diversas questões, sempre fazendo a ligação com os conteúdos, tá? Tá bom? Beleza? E aí a gente já está programando também já a data do nosso primeiro simulado. A gente já está programando a data do nosso primeiro simulado, vamos só ver o número de aulas para a gente bater direitinho e já ter essa percepção. De antemão, toda vida que tiver um simulado, tá, de outras instituições que a gente tem acesso, a gente passa lá no grupo para vocês. A gente não pode botar na plataforma, mas no grupo a gente coloca, tá? Porque a gente não pagou por ele, então a gente não bota na plataforma, mas no grupo a gente coloca, que aí sempre é mais aberto, certo? E vocês tendo dúvidas, podem nos perguntar, tá? Eu acho que já teve aluno que já chegou para mim que já começou na leitura da habilidade, já começou a identificar aquele lancezinho da matriz de referência. Já encontrou o movimento social, já foi encontrando, em cada um já foi encontrando ali as situações, certo? Esse final de semana foi o do segundo dia. Assim que eu tiver o segundo dia, eu acho que já devem até ter enviado para mim, aí eu mando para vocês. Tá bom? Eu custei a mandar o gabarito, não foi, Gi? Quase não mando, né? Tá? Mas eu vou dar 2 dias, aí eu mando o gabarito. 2 dias e eu mando o gabarito, certo? Ok? É para vocês irem se familiarizando. Vocês não vão logo deixar de ser o horário de estudo que está para ir resolver, não. Não, é mais uma. Porque assim você começa a se basear, o que é que está acontecendo, como é que estão cobrando, viu? É mais um material que vocês vão tendo para se fortalecer. Tá joia? Aí vamos lá, ó. Deixa eu pegar aqui uma de escala, tá? Que é a questão 15, tá? Questão 15. Percebam uma coisa. Quando vocês olham aí, pessoal, pelo material, certo? Essas 16 ou são 17 questões, o que que tem em comum em todas elas? Os conteúdos são diferentes, né? Mas o que que tem em comum em todas elas? O que é que tem em comum em todas elas? Hã? Tem uma imagem, tem uma representação gráfica ou cartográfica. Todas, todas, todas. Vocês vão ver que algumas, né? Você, ao ler o gráfico, você já consegue a informação. Mas outras, vocês vão ver que aí você vai precisar de conhecimento prévio. E outra coisa, qual é o grande lance dessa habilidade 6? Ela pode cair qualquer assunto que esteja relacionado a representações gráficas e cartográficas. É diferente de uma habilidade que cobra o papel da justiça, os movimentos sociais, que cobra a ética, que cobra a cidadania, porque a habilidade ela está dizendo o que é. Essa daí pode cair qualquer coisa. É tanto que ela tem geologia, geomorfologia, demografia, cartografia, orientação, tá? Ok? Então vamos lá. Nessa questão 15, certo? Para o pessoal que entrou hoje, que está sem o material, a gente vai resolver e vocês fazem depois. Ela diz assim, ó. Já fizeram? Qual é a opção dela? Letra E de emoção, não é? O que é que nós temos aí? Posso pegar aqui? Ela diz assim, ó. Considerando-se que a distância entre o local onde o destroço do avião foi avistado
e a cidade de perto é de 2 centímetros, esse 2 centímetros é Dzão ou é Dzinho? É Dzinho, né? Tá certo? A escala aproximada, então eu quero a escala dessa representação gráfica é de. Beleza. Na representação gráfica, eu tenho isso aqui, ó. 2.500 quilômetros, né? Ele faz a rota do avião, beleza? Aí eu tenho 2.500 quilômetros. Como eu não sou bom na matemática, né? E vocês já fizeram, o que eu vou ter aqui nessa representação? Tá, eu tenho Dzinho em qual unidade, Gelândia? Está em centímetro. Esse daqui, ó, esse daqui, 2.500, ele vai ser o quê? Dzão, 2.500 quilômetros. Beleza? 2.500 quilômetros. Então, o que a gente vai ter? Eu tenho Dzinho sobre o Dzão. Tá, eu preciso trabalhar com a mesma unidade. Portanto, eu vou ter que transformar esse quilômetro aqui em quem? Em centímetro. Por que eu vou transformar para centímetro? Porque a escala já é em qual unidade? Em centímetro, tá? Aí o que eu vou fazer? Vamos fazer de maneira bem detalhada. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e milímetro, certo? Opa, faltou o quê? Quilômetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Tá? Lembrem, finalzinho da... Maria, me lembra no finalzinho da nossa aula, passar um aviso importante para vocês, tá? O que eu vou ter aqui, ó? 2.500 quilômetros. Tá, eu vou transformar isso aqui em centímetro, não é não? Tá certo? Então, o que eu vou ter, né? Essa transformação aqui dá quanto, Gelândia? Eu vou botar um 2, um 5 e quantos zeros? 7 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Não é isso? Hã? Eu só botei 5, ó. Tá? Beleza? O que eu vou fazer aí agora? Divide por quanto? Por 2. Aí qual é a opção aí? 1 para... Pronto. Fechou? Ok? Percebam que quando eles dão as escalas, né, eles colocam muito semelhante. Por causa de um erro, como o GG botou, né? Esqueceu quantos zeros? 2 aí, ó. Diz, cara. 13. Vamos lá. Posso apagar aqui? Esse lado? Vamos nós. Posso pegar a sua aí, bebê? Ah, considerando as informações apresentadas, o prédio do Congresso Nacional em Brasília, no dia 21 de junho, às 12 horas, projetará sua sombra para a direção. Então vamos lá, ó. Deixa eu lembrar aqui a vocês esse assunto. Primeira coisa, estações do ano, né? Qual a estação do ano que nós estamos? Tá todo mundo com medo de quê? De chuva, né não?
na hora de ir para casa. Nós estamos em qual estação? Estamos no verão. Mas quando a gente está no sertão cearense, no interior do estado de Ceará, vai conversar com o sertanejo, ele diz que nós estamos em qual estação? O inverno, não é? Então o cara diz, o inverno. Epa, nós estamos no verão. Nossas chuvas são chuvas de verão, que se prolongam pelo outono. Então, no movimento de translação, é o movimento que determina a duração do ano e a duração das estações. Movimento de translação. Então, aqui você tem o Sol, ó. E aí você tem a Terra representada em 4 momentos. Esse momento aqui, esse momento aqui, esse daqui e esse daqui. Eu vou chamar de 1, 2, 3 e 4, certo? Aqui vai ser a linha do Equador, 0 grau, ó. Linha do Equador, 0 grau, 0 grau e 0 grau, tá? Se eu traço uma linha nessa região aqui, ó, certo? Se eu traço uma linha nessa região aqui, eu vou ter que dividir a Terra em hemisférios, ó. Aqui eu vou chamar de hemisfério norte e aqui de hemisfério sul. Imagine que os raios solares, eles estão vindo aqui nessa situação, ó. Qual é o hemisfério aqui mais iluminado? O hemisfério norte ou o hemisfério sul? O hemisfério sul, não é não, ó? Aqui é o hemisfério mais iluminado, ó. Concordam? E aí, é nessa posição que os raios solares, eles estão atingindo aqui, ó, o Trópico de Capricórnio. Então, nessa posição aqui, nós temos o que nós chamamos de solstício. O solstício é o período do ano em que os raios solares atingem um dos trópicos, tá bom? Período do ano em que os raios solares atingem um dos trópicos. Nesse caso, como ele está atingindo mais o hemisfério sul, então qual é a estação do ano no hemisfério sul, pessoal? A estação do hemisfério sul é o verão. E no hemisfério norte? É o inverno. Qual é a data que a Terra se encontra nessa posição? Em 21 de dezembro. Aí vamos lá, contem comigo. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Janeiro, fevereiro, março. Qual é a data que vai ser aqui, ó? 21 de março, tá? Os raios solares agora, eles vão atingir em maior proporção a linha do Equador. Portanto, nessa situação aqui, eu tinha um solstício e agora eu tenho um equinócio. Se era verão no sul, aqui passa a ser o quê, pessoal? O outono. E no norte, primavera, tá? Ok? Beleza. Saí do verão, do outono, eu tenho um solstício, um equinócio. Agora venho para essa situação, tá? De março, abril, maio. Qual é a data que eu vou ter aqui nessa posição? 21 de junho. Olha que eu não estou copiando nada, a não ser mostrando as estações do ano na representação gráfica. Tá certo? Aí, Gegelândia, nessa situação aqui, qual é o hemisfério mais iluminado agora? O hemisfério norte. O hemisfério norte está mais iluminado. E o que é que nós temos aqui, ó? Os raios solares, eles estão atingindo agora o trópico de Câncer, tá? Os raios solares estão atingindo o trópico de Câncer. Qual é a estação do ano que nós estamos?
No hemisfério norte vai ser verão, no hemisfério sul vai ser inverno. E nós estamos diante de mais um solstício, tá? Beleza? Daqui a pouco eu chego na resposta. Só para a gente resgatar logo esse assunto. Agora eu venho para essa terceira situação, quarta situação. Qual é a quarta situação de novo? Os raios solares batendo onde? Na linha do... Então nós temos um outro equinócio. Tá certo? No hemisfério norte vai ser o quê, Gegelândia? O outono. No hemisfério sul vai ser quem? A primavera. Tá? Beleza? Então nós temos, ó, verão, outono, inverno e primavera no hemisfério sul e inverno, primavera, verão e outono. Portanto, pronto, vamos lá. Essa data é uma data didática, tá? Pergunta na sala. Por que essa data ela é 23 e não 21? Antigamente os livros botavam assim, ó, de 19 a 21. Existe um momento astronômico para isso, tá? Mas ela é uma puramente didática, beleza? E aí, ó, deixa eu fazer uma perguntinha. Nos solstícios, os raios solares atingem qual linha em maior proporção? No solstício? Os trópicos, ó. Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. E no equinócio atinge quem? A linha do equador. Eu tenho solstício de outono. Solstício ou é de inverno. O outono, aliás, o equinócio, ele é ou é de primavera. Tá certo? Nossas chuvas são chuvas que se prolongam pelo outono. São as águas de fechando o verão. Tá chovendo bem no mês de março? Que dia é hoje? 17. Quarta-feira é o quê? 19 de março. 19 de março. É feriado, é? Dia de quem? São José, santo padroeiro do estado de Ceará. O que que diz o padroeiro do estado de Ceará? O sertanejo diz quanto ao padroeiro do estado de Ceará? Perfeito. Se não chover até o dia de São José, não tem mais inverno. Ó, a chuva caindo. 70% dos reservatórios aí, não é? Então a chuva começou a se intensificar. GG, então vai chover mais? Vai. Mas o climograma nosso, ele faz isso aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, aí abril, maio e junho. Tá o nosso climograma. Aí aqui é o que, ó? Estiagem. Então, a crendice popular, a questão religiosa e a ciência. Isso aqui também pode cair pelo que eu estou falando em qual competência? Que fala de quem? Patrimônio, cultura, memória. Pode cair uma questão justamente isso. Dia de São José, no Ceará, Santo Padroeiro. Um texto falando sobre isso. Santo Padroeiro do estado de Ceará, a crendice popular diz que se não chover, assim como já caiu no Enem, por exemplo, aquela questão que falava sobre as pedras de sal no dia de Santa Luzia, que é uma das coisas que os profetas do sertão gostam de fazer para poder tentar ver a possibilidade de chuva ou não. Tá bom? Outra coisa, ó, Patativa do Assaré, vou mexer mais ainda com a competência 1. Patativa do Assaré, nos versos A Triste Partida, ele diz assim, ó, isso aqui não é setembro, não é? Ó, setembro passou com outubro e novembro, já também dezembro, ai meu Deus, que é de nós. Então, se o nortista pensando consigo, diz, isso é castigo, não chove mais não. Ele está resgatando o período de quem, pessoal? Da estiagem, da seca. E aqui é o nosso período da chuva. Tá certo? Aí agora sim, para a gente fechar a resolução da questão, o que é que nós temos? A sombra projetada, ela está onde? Ó, aqui eu tenho o norte, concorda? E aqui eu tenho quem?
Aqui é um plano, então a gente tem que ver que esses raios solares eles estão vindo de onde? Assim, ó. Assim como esses raios solares estão indo nesse sentido. Então imagine que o pincel é o prédio. Se os raios solares estão vindo assim, para onde é que está indo a sombra? Em direção a quem? Ao sul, né? A sombra, ó. Sim, aí a 12 horas, o que é que você tem, ó? Sairia do leste para meio-dia e oeste. Ok? Então, se é meio-dia, você tem essa projeção do que seria o Sol do leste para o oeste. E o que é que está importando aí para valer? Está meio-dia, exatamente. O sol está certo. Mas está aqui, ó. Hã? Não, mas ele não tem sombra se for na linha do Equador. Você está qual data? Aí de onde é que está vindo os raios solares? Ó, aí de 21 de junho, ele não está incidindo mais aqui? Ó a sombra, ó. Tá? Se fosse em dezembro, como é que você teria essa sombra? Então, a sombra a ser projetada, ela vai depender da data, de onde os raios solares estão atingindo, se é no trópico ou no Equador. Eu vou mandar até um simulador disso aí no grupo, tá? E se aí você tem também se está vindo do leste para o oeste. Aí é outro caso, certo? Do movimento aparente do Sol. Não. Do sul. O sol vai ser assim. Não. Você tem isso aqui, ó. Imagina o quê? Você vai imaginar isso aqui, ó. Tá? Aqui é o Sol. E você vai ter a Terra girando em torno do Sol, mas ela não faz esse movimento aqui, ó, perfeito, não, circular. É um movimento de que tipo? Elipsoide, tá? Então vai ter um momento que está aqui, ó. Os dois hemisférios estão igualmente iluminados? Estão. Mas vai ter um momento o quê? Ó, que a Terra sai e o que é que acontece? Onde é que ela está? Bem aqui. Então, de onde é que está vindo os raios solares? Eu não vou ter isso aqui, não. Se eu tiver aqui, está iluminando só o Polo Norte. A Terra, ela é o quê? Curva. Vai trabalho. Nessa direção, Não, sul. Ele vai sul. Ele tá É porque isso aqui não dá para representar, né? Mas ele vai justamente para a direção sul. Desse plano aqui dá para dar essa noção. Ó, aqui, tá? Ele tá atingindo o trópico, ó, certo? Quando ele atinge o trópico, eu vou ter essa representação aqui, ó. Não dá para esticar mais, né? Dá para ver aí, Bruno, galera, um pouco da sombra? Hã? Sombra dá, né? Se fosse no Equador, aí vai estar os dois hemisférios, né? Numa sensação de luminosidade semelhante. Próxima semana eu trago o globinho pra gente tirar de vez. Hã? Ah, pronto. GGlândia, só lembrando a vocês, nós estamos com o nosso curso de revisão da redação, desculpa, da UES, ele vai ocorrer aos sábados, tá bom? Vai ocorrer aos sábados, começando às 8 da manhã, né? Vai ali mais ou menos até 11h40, tá? Vocês que são do curso, vocês têm esse curso inserido, tá bom? Esse curso é livre para vocês. A gente só precisa da confirmação de vocês para a gente botar na lista, tá? Aí depois vai passar uma lista para vocês. Sábado pela manhã. Vai ter online com uma surpresa que é essa, por isso que eu queria contar, tá bom? O curso de Humanas GIFs hoje, ele tem um grande parceiro, porque eu e o professor Alexandre Neto fomos convidados para a plataforma Terra Negra, certo? Que é imensa, uma grande plataforma do sudeste do país. E aí a gente vai fazer parte. E esse curso de Humanas que a gente vai lançar para a UES vai ter a geografia do Ceará, a história do Ceará, e vai ter também conteúdos de cada área de humanas, dos assuntos que mais são cobrados na UES, tá? No Terra Negra, com
o acesso de vocês gratuito de vocês que estão aqui do GIFs, tá? Ok? E aí, claro e evidente, né, esse curso ele está sendo ofertado para fora. Se vocês tiverem amigos, né, que queiram fazer parte do curso, nos indique. O curso ele está custando só R$ 190. Mas para vocês, volto a dizer, para vocês ele é o quê? Gratuito, vocês vão ter acesso. GG, quem se matricular para esse curso da UES, tá? Vai ter acesso ao Terra Negra também. É o curso. Tá joia? De boa? Então até a nossa próxima semana, viu? Valeu, um abração, estamos juntos.